que hoje a gente vai conversar sobre estimulação magnética com a doutora Larissa Borges. Quiser dar um oi, Larissa, para o pessoal. Tá, tudo bem, pessoal? Então, a doutora Larissa, gente, ela é médica psiquiatra, formada pela Universidade Potiguar, lá em Natal, e tem residência médica concluída no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro. Ela também tem especialização em transtornos alimentares, realizada no Hospital Salpêtrière e no Hospital Mutualiste, em Paris. Larissa, você poderia contar para a gente um pouco da sua experiência ao longo dos anos, da sua atuação como psiquiatra? Sim, a minha graduação e a residência, né? A residência terminou em 2021, bem naquele auge da pandemia. Então, eu tive um material muito rico. Pós-pandemia foi bem pesado, acho que para todo mundo, né? E a gente teve muitos casos de ansiedade, depressão, dores crônicas, muito intensificados nesse período. Então, teve uma riqueza de vivências muito grande. Eu acho que até hoje a gente ainda está vivendo um pouco dessa avalanche, né? Do que resultou a pandemia. Mas vamos trabalhar para dar a volta por cima nisso. Inclusive, conversar sobre a eletroestimulação hoje, que é das possíveis portas para a gente resolver isso aí. Sim. A eletroestimulação, para quem nunca ouviu falar, como é que a doutora poderia explicar o que é e para o que é indicado? Sim. Eu acho que não é uma coisa ainda tão conhecida para todo mundo, né, por todo mundo. Mas uma das formas, vou falar de uma forma assim mais clara, meio figurada para a gente conseguir entender. É como se o cérebro da gente estivesse tomando um caminho que não está legal e a gente quer ir para outro caminho, que aí sim seria um caminho legal. A gente faz essa virada de caminho na mão do homem, digamos assim, porque a natureza direcionou para um canto, um adoecimento, que a gente sabe que é uma somatória de fatores que culmina nesse adoecimento. Então, a gente vai, na nossa mão, desviar esse caminho através da neuromodulação, como o próprio nome diz, né? Eu vou modular a parte neurológica, o sistema nervoso, para ele seguir um caminho contrário ao caminho do adoecimento. A gente tem várias formas de fazer isso, através de laser, através de ultrassom, e uma das formas também é através do magnetismo. Então, a eletroestimulação, ela é um magnetismo que a gente pega bobinas, como se fosse de ultrassom, coloca aqui na cabeça, induz uma corrente magnética, não é perceptível, tá? Como um choque, nada disso não dá para sentir. E a gente consegue, digamos assim, deslocar esse caminho do sistema nervoso para seguir uma cura do que estava incomodando aquela pessoa. Deu para ficar claro? Deu. Então, é uma forma super física, digamos assim, né? Não precisa tomar nada, é fora assim na cabeça mesmo, não é isso? Sim. É o que a gente chama de não invasivo, então você não precisa de uma cirurgia, de abrir a cabeça, ou de colocar um implante. É uma coisa muito segura, porque a gente pode até ter raramente algum efeito colateral, como, por exemplo, uma tontura, mas interromper o procedimento, acabou. Não tem mais efeito nenhum de efeito colateral. Interessante. E no caso da enxaqueca, como é que pode ajudar? Você já teve algum paciente que utilizou, né, a estimulação magnética para ajudar ele em alguma situação, como, não sei, depressão, ou até mesmo a própria enxaqueca? Sim. A eletroestimulação transcraniana, a gente tem ela para ser usada a partir do momento que o paciente já usou medicamento, já tentou outras coisas e nada resolveu. Isso em várias doenças, por exemplo, a depressão, eu já tentei uma medicação, outra, nada resolveu. Então, a gente parte para a eletroestimulação. A eletroestimulação, ela nunca vai ser a primeira opção. Então, do mesmo jeito, na enxaqueca, a gente já tentou uma medicação, já tentou beta-bloqueador, anticorpo monoclonal, já tentou bastante coisa e não está melhorando, ou então tem uma melhora muito pouca, aí a gente vai para a eletroestimulação. É uma tentativa, porque na medicina, né, não é receita de bolo. Então, a gente vai tentando. Sim. Então, depende do caso do paciente, certo? Isso, depende do caso. Por exemplo, eu noto que quando eu como muito doce, eu fico um pouquinho mais propensa a ficar tonta, sentir ânsia de vômito e tudo mais. Eu, nesse caso, assim, primeiro eu iria no médico para ele ver, estudar. Eu não posso ir direto para pedir a ele, eu quero uma estimulação magnética. Não. A gente vai partir do princípio que já tentou tudo
e não resolveu. Então, é para casos resistentes. Então, primeiro a gente tentou corrigir a sua alimentação, o seu estilo de vida, a gente tentou medicação, a gente fez exames laboratoriais, checou questão hormonal, checou tudo, tá tudo direitinho, e ainda assim nada melhora, aí a gente vai para a eletroestimulação. Entendeu? Entendi. E no caso você comentou que algumas vezes pode ter algum efeito, e daí sendo que ele só dura um pouquinho, né? Você poderia explicar um pouco mais de outros efeitos colaterais, reações adversas que podem ocorrer? Sim. As reações geralmente são leves, tá? Então, pode ter um pouquinho de enjoo, de tontura, alguma ardência ou queimação no local que é colocada a bobina. É uma bobina, como eu falei, né? Parece com um ultrassom que a gente faz na barriga. Coloca aqui em cima, então, sentiu esquentar um pouquinho, sentiu algum ardor, alguma coceira. Afasta a bobina, encerra a sessão e é o suficiente para resolver, tá? São efeitos colaterais muito leves. Um efeito colateral que seria grave, e é raríssimo de ocorrer, eu nunca presenciei nenhum, seria uma crise convulsiva. Mas isso já é comum em pessoas que têm epilepsia, que não relataram, é uma das coisas que a gente precisa checar. Se a pessoa tem epilepsia, não pode fazer eletroestimulação, porque ela pode desencadear uma crise convulsiva. Então, seria esse o efeito mais grave, tá? Mas nunca vi acontecer, é raríssimo. Uhum. No caso, doutora, você comentou de pessoas com epilepsia. Tem algum outro histórico, assim, que, no caso, o paciente deve levar para você, se ele quiser um tratamento para enxaqueca, alguma outra coisa que seja importante de já levar para uma primeira consulta? Sim. A gente tem que ter o histórico do paciente, assim, do que ele toma, o que é que ele já fez, de terapias na vida, né, invasivas ou não, mas uma das contraindicações, eu acho que é mais ou menos isso que você está querendo dizer, né, de que o paciente não pode fazer de jeito nenhum a eletroestimulação, são pacientes que já têm implantes, então, por exemplo, implante coclear, eu não posso fazer eletroestimulação nesse paciente, porque eu posso deslocar o implante, são ondas magnéticas, então, com esse magnetismo, passando a bobina ali na cabeça dele, em algum momento eu posso deslocar esse implante. Ou pacientes que têm clipes, por exemplo, de um aneurisma, algum vasinho ali no cérebro que sangrou e foi colocado um clipe. Então, é metálico também. Eu não posso fazer eletroestimulação porque o magnetismo pode deslocar esse clipe. Então, é uma contraindicação também. E pacientes com epilepsia, histórico de epilepsia já. E, além desse histórico, né, mais específico, assim, você também faz, em geral, algum exame clínico recorrente no primeiro momento, né? Quando a pessoa chega com essa demanda de tratar a enxaqueca. Sim. Apesar de ser um componente, assim, subjetivo, né, que é a dor, não tem como a gente enxergar ela no corpo, a gente não pode esquecer que tem um corpo físico. Então, até na tentativa de, peraí, vamos ver se está tudo certo nesse corpo antes de tentar a eletroestimulação, a gente sempre pede exames antes. Então, vamos checar tudo direitinho, se está tudo ok, não tem nada passando batido aqui, a gente vai checar tudo antes de começar o tratamento da eletroestimulação. Até no dia mesmo, vai fazer a sessão, então vamos lá, checar os sinais vitais, temperatura, pressão, glicose, se está tudo certinho, tá? Uhum. Então, assim, é uma coisa que a gente aqui no Telix valoriza muito, é ter a seriedade, né, com a teoria científica, do que é preciso, de fato, fazer para não fazer uma atuação ou dar uma informação descontextualizada e sem embasamento comprovado pela ciência. Então, para a gente é muito importante ouvir essas coisas que você pontuou. Sobre a enxaqueca, o fato de sempre prestar atenção no histórico, certo? E sempre também observar o próprio estado físico, né, do paciente naquele momento. Com certeza. Então, eu queria perguntar também se depois dessa primeira etapa, digamos, como é que você faz o acompanhamento desse paciente e avalia se está dando certo ou não o tratamento? O tratamento, ele consiste da gente fazer em média, tá? Varia, sim, como tudo na medicina, mas em média são de 20 a 30 sessões que a gente faz num paciente para um tratamento. A gente faz uma sessão diariamente por 20 a 30 dias. E depois disso, a gente entra num processo de manutenção. Vai fazer dia sim, dia não, ou então uma vez por semana, vai depender de cada caso, tá? E aí se chama etapa de manutenção, essa que não é todo dia. Mas a gente tem o resultado não só pelo que o paciente relata,
pela clínica, como a gente chama, né? Então, o paciente antes tinha 8 episódios de enxaqueca no mês que eram debilitantes, que ele não conseguia nem abrir os olhos ou se alimentar, que vomitava. Agora a gente tem 2 crises de enxaqueca mensais ou uma crise mensal, vai espaçando cada vez mais. Então, a gente tem o resultado desse relato do paciente e também dos exames de imagem, que é o que já vem evoluindo muito e ajuda a gente a ter uma resposta. Então, a gente olha a alteração da onda cerebral através do eletroencefalograma, através da ressonância magnética, com emissão de prótons, que agora a gente consegue ver tudo isso, toda essa modificação cerebral, neurológica, que acontece a nível neuronal, que a modulação fez. Então, além do relato, que é subjetivo, dá para a gente ver fisicamente. Muito interessante. No caso quando houverem bons resultados, né, que tanto o paciente relata quanto vocês podem ver fisicamente, digamos assim, posso dizer assim? Sim, isso. No caso, você já chegou a ver em pacientes com enxaqueca que tiveram bons resultados com estimulação magnética? Sim. A gente pode não ter uma remissão total, né, mas a gente vê uma redução, sim. Às vezes é preciso se manter em manutenção, não dá para simplesmente encerrar, né? Essa é a nossa grande dificuldade. Não dá para encerrar o tratamento e ficar sem a eletroestimulação. Mas a gente vê a diminuição significativa. E já teve algum caso assim que simplesmente não funcionou fazer a estimulação? Eu vou te falar que nesses casos de não funcionar, não tanto para enxaqueca, eu vejo mais nos quadros de depressão resistente. Os quadros de dor, eles costumam responder, nem que seja assim, uma porcentagem pequena de melhora. Melhorou 30%. Mas essa ausência de melhora, de fato, é mais da gente ver nos casos de depressão. E até tem uma correlação. Enxaqueca, depressão, ansiedade, a gente não sabe dizer quem veio primeiro. Mas é difícil quando está tudo complicado. Isso, para mim, foi curioso entender que enxaqueca é uma demanda para o psiquiatra também, porque alguns casos que o psiquiatra costuma tratar tem tudo a ver justamente com a enxaqueca. Eu não sabia. Como a gente, na saúde mental, costuma ir vasculhando todos os aspectos, né, da vida do paciente, a gente acaba muitas vezes encontrando um ambiente causador desse aspecto tão subjetivo. A gente às vezes fica procurando, será que é um tumor cerebral? Vou no neurologista. Mas às vezes a gente se dá de cara com fatores psicossomáticos formando essa dor. E assim, no caso da estimulação magnética, ela pode trazer esses benefícios, né, para quem tem enxaqueca ou para quem também tem alguma outra questão de saúde mental ligada à enxaqueca. Então, aproveitando esse gancho aqui, eu queria falar para o pessoal, né, que seu Instagram ele é recheado de posts na área de psiquiatria e queria que você falasse seu arroba para o pessoal que estiver interessado em visitar e conhecer. Tem vários posts bem esclarecedores. Claro. No Instagram é @doutoralarissa.borges e estou sempre lá, me manda direct, que estou sempre interagindo com o pessoal, trazendo temas da atualidade. A eletroestimulação ainda não é tão presente no nosso dia a dia aqui, eu queria que fosse muito mais, acho que pelo valor, né, que no Brasil a gente não encontra ainda no SUS, apesar de ter uma luta por trás, para a gente implementar no SUS, que eles precisam que a gente prove assim, olha, isso tem resultados significativos, para você me convencer que vale o dinheiro que o SUS investe. Então, eles pedem muito disso, que eu acho que ainda não existe uma quantidade substancial para convencimento do governo. Mas ainda na rede particular, né, é o que limita mais a gente a usar mais. E, consequentemente, trazer mais para a população conhecer, ficar mais popularizado o tratamento. Sim. E o que você acha assim, que é crucial para esse tipo de tratamento com estimulação magnética ter sucesso para um paciente? Alguma coisa que ele precisa prestar atenção durante o processo, alguma coisa que ele não deve deixar de fazer? A associação na psiquiatria com outros tratamentos é muito comum, né? Principalmente essa parceria que a gente tem com a psicologia, eu acredito sim que isso é fundamental. Então, ter a terapia como aliado, ter um segmento com o psicólogo, e a gente ir vasculhando esses outros ambientes da vida, né? Então, às vezes é um desajuste que existe na vida de trabalho, ou na vida familiar, na vida pessoal, algum aspecto que não está
estão encaixados ali, e aí não adianta, é como um balde furado. A gente enche e vaza ali na parte que não está legal. Então, tem que Sim. caprichar em todos esses aspectos. Está tudo rodando assim, perfeito, tudo bem. Uhum. Que profissionais que você indica? No caso, um psiquiatra, um psicólogo? Um nutricionista, né? A nossa alimentação depende muito, influencia muito, aliás, na nossa saúde. Um educador físico. Esses Sim. profissionais acho que fariam a diferença e fariam um conjunto perfeito, assim, de saúde. Legal. Falando nesse combo, né, de combinar vários tratamentos, você tem algum trabalho, algum artigo que foi publicado que tenha para indicar para a gente ler, para a gente pesquisar sobre essa combinação, tanto combinado, né, quanto para a gente entender mais a fundo sobre a estimulação magnética, os benefícios que pode trazer? Sim. Tem alguns artigos que eu posso deixar disponível aqui depois para o pessoal acessar, algumas revisões sistemáticas. Tem um artigo recente que foi publicado pela Sociedade Internacional de Enxaqueca, na Publia, que ele avalia diversos tipos de neuromodulação e até conclui que a eletroestimulação transcraniana realmente é a com mais resultados. Então, é um estudo legal da gente dar uma lida depois. Ele traz os aspectos positivos, negativos. É interessante, posso deixar disponível para vocês. Uhum. E no caso do Brasil, né, como você comentou, ele está disponível na rede particular, certo? Isso. A estimulação magnética, no caso. E você tem, assim, uma média de valores para que quem está assistindo tenha uma noção de quanto investir para utilizar essa forma de tratamento? Sim. Olha, as sessões, elas são mais ou menos, como eu falei, de 20 a 30 no início, né? 20 a 30 sessões para iniciar. E aí depois a gente entra na fase de manutenção, que vai espaçando, uma sessão por semana, dia sim, dia não, enfim. Mas, inicialmente, para fazer essas 20 a 30 sessões, eu pagaria por sessão. E no Brasil, varia de 180 até R$ 900 cada sessão. Então, a gente fazendo uma média aí, digamos que R$ 400 por sessão, a gente já passaria dos 10 mil só na fase inicial. Então, seria um investimento inicial de 10 mil, mais ou menos, ou mais, né? Mais fora a fase de manutenção. Então, realmente, é um investimento maior. Alguns planos de saúde costumam dar cobertura, mas vale a pena. No caso, para quem tentou muitas coisas, né, e não tentou ainda estimulação, você indicaria, então, vale super a pena, né? Sim, é uma tentativa válida, não é nada que te traga prejuízos ou que seja irreversível do ponto de vista físico, que a gente tem poucos efeitos colaterais. É algo que vale a pena, minimamente invasivo, mas que se foi tentado tanta coisa em meio a um sofrimento intenso, vale a pena. Para mim, assim, ficou super claro que a estimulação magnética é um tratamento que, de fato, traz resultados, que são resultados comprovados, né, cientificamente. A gente tem documentação, tem literatura falando sobre isso. E essa é a proposta do Telix, né, trazer informação para as pessoas, mas com essa base segura, assim, de pesquisas, profissionais como a doutora Larissa. E eu agradeço. Queria que você dissesse suas palavras finais para a gente, para esse ano aí de 2026 que está começando agora, né? O que você gostaria de falar como psiquiatra e como alguém que tem experiência no tratamento para enxaqueca, né? Para quem está nos assistindo agora. Sim. Quero falar o que eu falo para os meus pacientes, que não é uma ditadura aqui, né? É uma conversa com uma troca de ideias. Então, eu, como profissional de saúde, tenho a obrigação de te orientar sobre o que é melhor, mas muitas vezes pode não caber na sua realidade, e aí a gente vai conversar sobre isso. Olha, é possível, não é possível, mas a gente tem que lembrar que não é nossa culpa o adoecimento, mas é a nossa responsabilidade tratar. Então, a partir disso, né, da responsabilidade de não permanecer nesse mesmo local, de adoecimento, muitas vezes a gente falta trabalho, ou então perde amigos, desfaz um relacionamento muito bom por conta do adoecimento, da dor da enxaqueca, da depressão que vem junto disso tudo. Então, vamos entrar nessa via da responsabilidade em 2026 e usar todos esses recursos através de uma conversa
tranquila, para a gente usar o que a gente tiver de oportunidades disponíveis. Muitas vezes a gente fica só encucado, que não é para mim, e tem uma saída. Então, vamos conversar com responsabilidade e tranquilo que a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel, juntos. Que assim seja. Eu agradeço muito, doutora Larissa, a sua participação, a sua contribuição e o seu tempo aqui com a gente. Agradeço o pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir depois na gravação. E desejo muita saúde para todos nesse ano de 2026. Ok. Tchau, tchau, Larissa. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima. No que precisarem, estou por aqui.